A Igreja inicia sua caminhada sinodal rumo à 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que acontecerá em outubro de 2023 e inspirado pelos sínodos diocesanos e dos bispos. Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo da Diocese de Santo André, em São Paulo, e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé da CNBB, lança o livro Sinodalidade, Tarefa de Todos. Para conhecer sobre esta obra e entender um pouco mais sobre o assunto, nós vamos agora conversar com Dom Pedro. Dom Pedro, seja bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde. Obrigado, Padre Wellington, pelo convite para estar aqui, e também cumprimento todos os telespectadores da TV Pai Eterno. Dom Pedro, a gente começa perguntando sobre esta obra que o senhor oferece à Igreja, de um modo especial, àqueles que têm um desejo de aprofundar sobre esse tema da sinodalidade. Eu pergunto para o senhor a motivação, como nasceu esta obra que o senhor oferece agora à Igreja? Foi um acontecimento muito simples. Eu fui convidado para dar uma palestra sobre sinodalidade para o Regional Sul 1 aqui da CNBB, no estado de São Paulo. E então eu tive que preparar essa palestra, depois recebi outros convites, me convidaram porque quando eu era padre, eu dei aula 25 anos na Universidade Católica, aula de teologia para formar sacerdotes. E a minha disciplina era justamente eclesiologia, a área na qual se contempla esta questão da sinodalidade. E também eu passei aqui na Diocese de Santo André por uma experiência muito bonita, que foi a realização do primeiro sínodo diocesano da nossa Diocese aqui de Santo André, na Grande São Paulo, né? E nossa Diocese, ela territorialmente é pequena, tem 825 quilômetros quadrados, mas 2.750.800.000 habitantes. Então, nós realizamos um sínodo entre 2016 e 2017. Então, tudo isso confluiu para o meu desejo de comunicar, partilhar essa experiência. Por isso surgiu esse livro, que é muito simples, prático, pequeno. Eu fiz questão de não fazer uma obra extensa, para que todos pudessem usufruir, querendo poder ler e compreender de uma forma mais didática o que é a sinodalidade. Então, o livro surgiu assim, uma ajuda na reflexão, e eu digo na introdução que eu espero que outros façam contribuições mais substanciosas, né? Então, esse livro está aí para servir a nossa Igreja nesse momento em que ela reflete sobre sinodalidade. É isso aí, Padre Wellington. Dom Pedro, quando a gente fala de um sínodo para refletir a sinodalidade, talvez seja uma palavra que não esteja tão próxima da vida de nossas comunidades, dos leigos que estão engajados nas pastorais. E aí eu queria perguntar para o senhor, como a gente pode compreender melhor esta palavra a qual o Papa Francisco colocou como norteadora para esse próximo encontro? Eu penso que o povo talvez não tenha muito conhecimento da palavra em si, mas da prática sinodal nós temos muita coisa. A palavra sínodo é grega, vem de junção de duas palavras, sinodos, caminhar juntos. Então, o sínodo é fazer um caminho juntos. Caminho de quê? Caminho de igreja. Para que a gente quer ser uma igreja de comunhão e participação, onde todos caminham juntos, na inclusão? Porque a igreja quer ser semelhante a Jesus. Quanto mais a igreja se parece com Jesus,
melhor ela é. E Jesus era inclusivo, de forma que a sinodalidade, ela é uma questão também cristológica. A igreja quer ser sinodal para ser mais parecida com Jesus, que incluía todos, né? Ele chamou apóstolos para ajudá-lo, depois os 72 discípulos, depois ele acolhia os pecadores, ele ia incluindo as pessoas e tornando-as evangelizadoras, missionárias, como a samaritana, que encontra Jesus, ele a acolhe e ela se torna missionária, vai chamar a aldeia toda dela para vir conhecer Jesus. Então, sínodo quer dizer caminhar junto. É um sínodo sobre a sinodalidade. Ora, a sinodalidade é um modo de ser da igreja. Um sínodo é um evento. Então, por exemplo, o Papa Francisco, não é ele que começou essa ideia do sínodo. A sinodalidade faz parte do próprio ser da igreja e vem desde a igreja primitiva, dos tempos antigos. O Concílio Vaticano II instituiu o sínodo dos bispos. Em 1965, o Papa São Paulo VI, ele, por um decreto, ele instituiu o sínodo dos bispos, revigorando essa instituição como um evento que, de tempo em tempo, os bispos se reuniam para tratar de um assunto. Porém, agora, o Papa Francisco dá um passo além, um passo avante, convocando a igreja não para um evento somente, mas para um processo sinodal, que começa nas paróquias, nas dioceses, depois vai para o continente e depois a igreja universal no mundo todo e terminando com o evento propriamente dito, sínodo, em 2023. Mas sinodalidade é um modo de ser igreja, onde não tem uns que ensinam, outros que aprendem somente. Todos ensinam, todos aprendem. E todos caminham juntos, né? É lógico, nada se tira do magistério, né, dos bispos, sucessores dos apóstolos, do Santo Padre, o ministério petrino. Porém, inclui os leigos através do sensus fidelium na missão eclesial. É muito bonito, né? Agora nós temos que praticar. Perfeito. E esse processo que vocês fizeram aí na igreja de Santo André, me corrija se eu estou errado, né? Vocês tiveram essa experiência antes do sínodo que o Papa está agora nos convidando a participar. Então, a igreja de Santo André já tinha feito uma experiência da reflexão dessa sinodalidade. Como é que Sim. foi isso nas paróquias? Como é que o povo acolheu isso? E como o senhor, como bispo, recebeu esse convite do Papa Francisco, essa proposta, que agora expande essa experiência para toda a igreja? Nós realizamos o sínodo, porque quando eu cheguei aqui na diocese, há 6 anos atrás, tinha vencido o 7º plano de pastoral, o tempo desse plano. E então me disseram, vamos articular outro plano de pastoral. E fizemos umas reuniões para encaminhar o assunto. E surgiu a ideia de um sínodo, né? O coordenador de pastoral, os padres, os leigos do Conselho Pastoral Diocesano falaram, por que não vamos fazer um sínodo? E eu achei ótima a ideia. Eu falei, vamos aproveitar o Espírito Santo que está passando aqui, vamos realizar um sínodo. Vai dar trabalho, mas vai ser ótimo. E foi de verdade. Então, nós articulamos o projeto, porque o sínodo é um processo e deve incluir todas as instâncias da igreja. E assim foi. Fizemos uma comissão de execução do sínodo, de planejamento, e a comissão teológica, a comissão da liturgia, a comissão pastoral, tudo do sínodo. E essas comissões foram trabalhando, e nós, então, encomendamos uma pesquisa na Universidade de São Caetano, aqui da Diocese,
sobre a igreja no Grande ABC, na diocese. E essa pesquisa nos ajudou muito, porque foram um grupo de professores, de pesquisadores que pesquisaram sobre a situação da igreja católica aqui no Grande ABC. E ela nos deu elementos para caminhar numa linha de compreensão, de escuta de todos os segmentos da nossa igreja. Então, tiveram as reuniões nas paróquias, com os leigos, conselhos de pastorais, com as 10 regiões da diocese. Depois, existiram momentos de assembleias, né, e na qual tínhamos também formação, chamamos pessoas para refletir conosco, e aqueles 400 fiéis que foram escolhidos para a assembleia final, né, através de votação, de indicação, eles chegaram a formular, com base em toda a contribuição, né, da escuta, através de um discernimento, a Constituição Sinodal, que eu, no final, fiz a articulação final e assinei essa Constituição Sinodal, que traça as linhas da pastoral da nossa igreja para o futuro. E também, desse sínodo, surgiram vários diretórios para ajudar a caminhada da vida da igreja. Surgiu uma ideia bonita que está sendo praticada, o Vicariato Episcopal para a Caridade Social, porque nós vimos que a nossa igreja ela tem uma grande periferia e nós não podemos olhar a igreja só do centro para a periferia, temos que olhar da periferia para o centro, de forma que o nosso sínodo foi um evento maravilhoso e nos preparou para compreender o que o Papa está propondo. E nós, aliás, tivemos como tema do sínodo, lema, a alegria de levar o evangelho a todos, né, para chegar a todos, que foi tirado da encíclica Evangelii Gaudium do Papa. E o nosso sínodo diocesano escolheu como 2 grandes trilhas para percorrermos, né, como um trem, né, a acolhida e missão. Né, uma igreja da acolhida, uma igreja da missão. Foi esse o resultado final pastoral, sobre o qual se articulou o 8º plano de pastoral da nossa diocese. De forma que nós já fizemos essa experiência e eu achei excelente, aprendi muito, porque o povo de Deus tem muito a colaborar, nos ensinar. Né? Essa experiência sinodal de Santo André foi ótima. Perfeito. Olha que bom. Aí, o senhor eu queria que o senhor pudesse falar para nós quantas paróquias estão aí que compõem a Diocese de Santo André? São 106 paróquias, né? E 257 comunidades. Né? Tem paróquias que têm muitas comunidades, outras menos, outras só tem a igreja matriz. Mas é uma população grande. Aqui no Grande ABC, o povo é muito católico, né? Apesar de ser um ambiente urbano, muito grudado em São Paulo, né? Mas aqui é uma população que veio do Brasil inteiro, né? Quando o governo, na década de 50, resolveu centralizar as montadoras de carro aqui no Grande ABC, né? As grandes firmas que produzem, fabricam carros, então precisou de mão de obra, então veio gente do Brasil inteiro para cá. E muitos do Nordeste que trouxeram uma tradição católica da religiosidade popular muito bonita, e tudo isso, então, é trabalhado, é vivido na nossa caminhada eclesial aqui no Grande ABC. É lógico que essa Covid, essa pandemia, interrompeu todo um caminho que nós estávamos fazendo. Porém, uma coisa que é muito importante é que o sínodo, ele vale muito mais pela sua execução, pela nossa participação nele, pela experiência eclesial que ele proporciona, do que propriamente por um documento final.
Então, a nossa igreja é beneficiária de ter vivido durante 2 anos um grande mutirão de comunhão e participação, no qual a igreja se refletiu sobre ela mesma. A nossa igreja particular, nossa diocese, nesse sínodo, ela pensou a si mesma, ela colheu aquilo que ela tinha de melhor, ela discerniu, analisou, viu onde ela tem que melhorar. Então, todo esse processo é muito envolvente, muito bonito. E isso nos deu uma força incrível para atravessarmos esse período de Covid sem perder o dinamismo, aprendendo criativamente, através dos meios de comunicação social, a levar o evangelho. Então, durante esse período de Covid, nós tivemos reuniões do Conselho Diocesano de Pastoral pela internet. Eu preguei até retiro para os agentes de pastoral da diocese, através da internet, né, fazendo live, todas essas coisas. Então, nossa pastoral da comunicação diocesana, PASCOM, foi implantada em todas as paróquias, a PASCOM, e isso ajudou a não perdermos o pique durante a pandemia, que, graças a Deus, começa a diminuir, né? Embora ainda não passou, né? E nós, então, somos beneficiários desse processo trabalhoso, né? Mas muito bonito do Sínodo Diocesano, primeiro Sínodo Diocesano da Igreja de Santo André. Esse painel de fundo que vocês estão vendo atrás de mim é a Catedral, né, de Santo André, onde nós realizamos muitos eventos do Sínodo e também onde acontece todas as nossas grandes celebrações que marcam a vida da nossa igreja. Perfeito. Dom Pedro, e como presidente dessa Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé, e também, é claro, agregando isso à sua experiência já no magistério e como bispo da Diocese de Santo André, como o senhor vê o Brasil envolvido neste movimento de sinodalidade? E eu pergunto isso porque o país, ele tem uma diversidade muito grande nas suas expressões, né? Tanto de cultura como também de fé, de igreja. O documento de Aparecida, que todos conhecem, ele pede a conversão pastoral. Então, essa sinodalidade não é nada mais do que a conversão pastoral. Tirar as consequências do Concílio Vaticano II, que é um chamado a uma igreja na qual todos também participam de forma ministerial da missão, do anúncio do Evangelho. Eu penso que já temos muito de sinodalidade nas nossas comunidades. O Brasil é um país que aceitou o Concílio Vaticano II e procurou colocá-lo em prática com muita ênfase. Quem já viveu fora do Brasil, em outros países, principalmente na Europa, pode ver como nós aqui no Brasil assumimos o Vaticano II. Por isso, a sinodalidade para nós é mais fácil de assimilar. Nós temos, por exemplo, muitas comunidades eclesiais de base, comunidades que, através da opção pelos pobres, chegam em todos os cantos. E nessas comunidades há uma experiência de vida, de participação, de levar em conta a pessoa, de proximidade, você estar próximo com o outro. Então, no Brasil, nós já temos também, em muitas dioceses, a implantação dos conselhos de pastoral paroquial, dos CAEPs, né, Conselhos de Administração e Economia das Paróquias. Isso precisa ser levado a sério. O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, número 31, ele aconselha que haja nas dioceses que se coloque em prática o que o Código de Direito Canônico recomenda, os instrumentos de participação dos fiéis nos vários âmbitos da igreja,
através desses dois conselhos. Toda paróquia deve ter, não só pro forma, para ter por ter, mas para vivenciar e assumir o papel, né? Porque o clericalismo já está esgotado, quer dizer, clericalismo é identificar a igreja toda só com o clero. Quer dizer, a igreja é do padre. Não, a igreja é de todos os batizados, que pelo batismo têm igual dignidade. A diferença é o ministério, é a função. De forma que nós temos no Brasil, na igreja do Brasil, a Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil é um grande paradigma da sinodalidade, né? As assembleias nas dioceses e outros organismos eclesiais colegiados, que incluem, né, a comunhão, a participação de todos. Agora, tudo isso precisa ser aprimorado e precisa ser um modo de vivenciar a igreja, e não uma concessão. Por exemplo, olha, aqui nessa paróquia tem o Conselho Econômico, que ajuda a organizar a parte administrativa e econômica, mas quando o padre quer, convoca. Quando ele não quer, não convoca. Mas não é uma concessão, um favor para os fiéis. É um direito dos fiéis participar na igreja, nos seus vários âmbitos, cada um na sua competência. O leigo não vai fazer o que é do padre, e nem o padre também fazer o que é do leigo. Eu acho que tem que ter uma harmonia, uma sintonia, uma sinodalidade. Aí que está. Todos juntos caminhando e colaborando uns com os outros para que a igreja seja mais sinodal. Para quê? Qual é a finalidade da sinodalidade? É a igreja conseguir dar testemunho do reino de Deus através da união, da unidade. Como a igreja vai anunciar o reino de Deus, que é comunhão, participação, partilha, justiça, fraternidade, acolhida, se ela não vive tudo isto? Então, a finalidade da sinodalidade eclesial é para que a igreja seja unida, tenha comunhão, comum união. Jesus disse: se vos amardes, todos saberão que sois meus discípulos. E Jesus rezou: Pai, que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, uma igreja onde haja união. Agora, união não é uniformidade. Todo mundo vestindo a mesma roupa, falando a mesma coisa, do mesmo jeito, na mesma hora. Isso é uniformidade. A sinodalidade é união, comunhão, participação, mas é unidade na diversidade. São Paulo usa a imagem do corpo para falar da igreja. O corpo é um só, mas ele é formado por vários membros, cada membro na sua função. De forma que a unidade que a sinodalidade quer vivenciar não tem nada a ver com uniformidade. Ela é diversidade, porque o Espírito Santo é doador de vários dons, não só de um só dom. Portanto, é muito bonito essa perspectiva, é a perspectiva do reino de Deus, a igreja sinodal, servidora do reino. Perfeito. E quando a gente ouve o senhor falar, de fato a gente fica mais curioso ainda para ter a oportunidade de ler o livro e de colocar em prática, acredito, também esses ensinamentos a partir dessa caminhada que as nossas dioceses começaram a fazer no último dia 17 aí, com a abertura desta fase do sínodo. Agora eu queria, falando especificamente do livro, quantos capítulos, é um livro destinado a quem e como é que as pessoas que estão nos acompanhando podem adquirir? O livro é destinado a todos os fiéis. Eu não escrevi um livro
de alta teologia, ele tem como objetivo divulgar a proposta do Papa Francisco e explicitar o que é a sinodalidade, tarefa de todos. E de forma que eu escrevi um livro curto, ele tem 110 páginas só, não é um tratado enorme. Ele procurou ter profundidade teológica, base teológica, mas numa linguagem simples, objetiva, né? Para que todos possam aproveitar. E ele tem um prefácio que foi feito pelo cardeal Cláudio Umes. Eu agradeço muito a gentileza dele de fazer o prefácio desse livro, como que apresentando o livro, é uma apresentação. E depois tem uma introdução, e depois o primeiro capítulo, a Igreja Sinodal do Papa Francisco. Qual é a proposta do Papa, no que ele se baseou, quais são as falas mais significativas dele. Depois, um capítulo sobre a fundamentação teológica da sinodalidade. Quer dizer, sinodalidade, para quê? Para quem? Por quê? Né? Depois, o capítulo 3, a fundamentação histórica da sinodalidade. Ao longo da história da Igreja, como que essa sinodalidade foi se articulando, e depois o conceito da Igreja como povo de Deus peregrino na história, como fundamento também dessa sinodalidade. E um capítulo 4, que é o mais extenso, e ao qual faz menção o título, Tarefas e Desafios da Sinodalidade. Se nós quisermos ter uma igreja sinodal, quais são as tarefas nossas para executarmos, vivenciarmos, colocar em prática? Tudo isso eu resumi em 12 pontos, 12 tarefas, para que tenhamos uma igreja sinodal. E depois a conclusão. E colocou-se como um anexo o discurso comemorativo dos 50 anos do Sínodo dos Bispos, proferido pelo Papa Francisco, que é um discurso no qual ele fundamenta o seu desejo de que a Igreja realize esse processo sinodal que nós estamos iniciando, né? Esse discurso do Papa foi proferido no dia 17 de outubro de 2015, na comemoração dos 50 anos do Sínodo dos Bispos. E o Papa fundamenta a sinodalidade da Igreja e como ele vê esse processo que agora ele está tendo a alegria de iniciar, né? Toda a Igreja iniciando esse processo sinodal que culminará em 2023 com o fechamento do processo. E será uma grande experiência da Igreja nossa, a nível mundial, de escuta. Então, o sínodo, ele primeiro acolhe a todos. Nenhuma opinião deve ser desprezada, uma acolhida. Depois, escutar a todos. Todos escutando um ao outro e todos juntos escutando o Espírito Santo, o que ele quer falar para a igreja. E isso é mais importante. É o momento do discernimento. E depois, aí, o envio, o projeto missionário que brota desse discernimento para que seja vivido. De forma que esses 3 momentos são muito importantes: acolhida, respeitando a dignidade de todos os batizados, né? Porque todos têm a mesma dignidade, o mesmo direito na igreja. E as funções são diferentes, lógico, e a função do Papa, a função dos bispos,
da hierarquia, não muda nada. Muda o modo de exercer o ministério, né? O modo de exercer o ministério. E é o modo do serviço, servir, estar aí como quem serve no próprio ministério, a partir do próprio ministério. De forma que é um processo muito bonito, e esta tríade, né, essa de acolher, ou ouvir, discernir, né, e depois enviar em missão. Então, o livro ele trata disto. Ele é relativamente curto, né, mas numa linguagem clara, e procura ter a fundamentação necessária para dar credibilidade a todo esse processo. E eu digo aqui na parte minha de introdução, que essa reflexão possa ajudar nos passos dessa busca eclesial de sinodalidade, que contará certamente com contribuições mais substanciosas. Então, esse foi o objetivo desse livro. E como adquirir? Quem editou esse livro foi a editora Paulus, dos Padres Paulinos, né, que é muito conhecida. E aí em Goiânia tem uma loja filial, física. Parece que tem uma loja aí. Então lá dá para adquirir, aí quem mora aí por essa banda, e em toda a rede de livrarias da Paulus no Brasil. E também por encomenda, você encomenda, hoje é muito prático, né, adquirir pela internet, encomendar, né, uma obra, um livro, né? E espero que ajude, que faça bem, que contribua para a reflexão, principalmente nessas tarefas que eu enumero aqui, e que são tarefas de todos, não é só de padres, de leigos, né, dos agentes de pastoral, que devem atuar no sentido de crescermos na comunhão e participação. Aliás, o documento de Puebla já propunha a comunhão e a participação como um modo de ser igreja, a partir da experiência das comunidades menores. E o Papa Francisco, como cardeal de Buenos Aires, em Aparecida, durante a conferência do episcopado latino-americano, ele foi o relator do documento final. De forma que todo o seu magistério, tanto na sua diocese lá em Buenos Aires, na Argentina, como o magistério petrino que ele exerce, está marcado por esse momento eclesial da Conferência Episcopal Latino-Americana, que foi realizada em Aparecida, aliás, um grande momento de sinodalidade. Uma conferência episcopal que reuniu os bispos e também teólogos. Os leigos participaram ainda do lado de fora, mas agora são chamados a participar. E isso é um grande passo, um grande avanço, ouvir a todos, ouvir a contribuição de todos, para que a igreja seja mais semelhante a Jesus. Porque o objetivo da igreja é ser como Jesus. Jesus é o sol que ilumina. A igreja é a lua que recebe a luz do sol. Quanto mais ela for iluminada, mais ela brilhará na noite do mundo com a luz de Cristo. Aliás, o Vaticano II, quando escreve aquele documento, a Constituição dogmática sobre a Igreja, o De Ecclesia, Lumen Gentium, luz dos povos, é Jesus. E a Igreja reflete essa luz. Então, a Igreja reflete a luz de Cristo. A sinodalidade, o sínodo quer isto, uma Igreja capaz de transmitir ao mundo a luz de Cristo. Tá certo. Dom Pedro, nós queremos agradecer a oportunidade desta nossa partilha, agradecer o senhor ter tirado um tempo aí da agenda para a gente conversar aqui no programa Pai Eterno, e desde já agradecer também
e se oferecer uma contribuição para que nós possamos crescer na compreensão da sinodalidade. Eu queria pedir que o senhor nos abençoasse no final dessa entrevista. Eu agradeço, Padre Wellington, a oportunidade. A TV Pai Eterno, aqui na minha Diocese de Santo André, nós temos uma paróquia confiada aos redentoristas. Sim. Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Mauá, né? Então, eles acompanham a caminhada da nossa igreja há bem uns 30 anos e são ótimos missionários, viu? Amém. Quero aproveitar para agradecer publicamente o trabalho deles e a união que eles têm com o nosso clero. E peço a Deus que abençoe a todos, né? Com a bênção da saúde, da paz, da esperança. Não podemos perder a esperança, né? Nós temos que acreditar, quanto mais carregado está o carro de boi, mais bonito ele canta. Aí no Pai Eterno, né, que andou no carro de boi. Tem mesmo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. nós. No meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fique Amém. em paz, na alegria de Deus. Amém. Muito obrigado, Amém. Dom. Obrigado, senhor. Tá aí, nós falamos com Dom Pedro Cipollini, bispo de Santo André, presidente da Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé da CNBB, que nos apresenta esse livro sobre a sinodalidade, lançamento aí da Paulus Editora, Sinodalidade, Tarefa de Todos.